Com a data FIFA, o Flamengo só vai voltar a jogar no dia 12 desse mês de setembro pela Copa do Brasil contra o Bahia. Será o jogo da volta. O Flamengo venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0. O time rubro-negro, nesta data FIFA, teve 3 jogadores convocados. Talvez tenha sido o menor número de jogadores que o Flamengo teve convocado para as seleções. Isso porque o lateral direito Varela está machucado, ainda está convocado, mas com certeza vai ser dispensado, não vai ter condições de jogo. Lateral direito Varela, lateral esquerdo Vina, além dos meias De La Cruz e Arrascaeta. Na seleção brasileira nós temos Gerson e Pedro convocados e o Eric Pulgar na seleção do Chile. Então, a grande preocupação agora do Flamengo é fazer com que esses jogadores retornem para que possa jogar no dia 12 contra o Bahia, a partida de volta, né? O jogo das eliminatórias, o Brasil joga agora sexta-feira em Curitiba contra o Equador e na outra rodada vai jogar lá em Assunção, no Paraguai, contra a seleção local. Esse jogo é numa terça-feira, 21h30. E aí o Flamengo tem quarta e na quinta-feira já joga contra o Bahia no dia 12. O jogo aqui é dia 10. Então, vai ter aí pouco mais de 24 horas de recuperação, né? Esses 3 jogadores do Flamengo. Estou falando aqui caso da seleção brasileira, né? Que joga lá no Paraguai. A do Chile, na verdade, vai jogar em casa, em Santiago, contra a Bolívia, na terça-feira, 18 horas. Então, o Eric Pulgar vai ter até mais tempo de recuperação do que Gerson e Pedro. Vale saber também se Gerson e Pedro, algum deles, vai ser titular. Eu acho que está mais para o Pedro do que propriamente para o Gerson. Mas isso vai depender muito da cabeça do Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Lembrando que o Brasil precisa vencer esse jogo contra o Equador, porque é uma briga direta. O Equador ocupa na classificação a 4ª colocação, né? Na verdade a 5ª colocação, com 8 pontos. O Brasil vem logo atrás com 7. Vencendo esse jogo, o Brasil vai ultrapassar a seleção do Equador e, dependendo do resultado do jogo da Venezuela, pode até assumir a 4ª colocação na classificação, ficando atrás de Colômbia com 12, Uruguai com 13 e Argentina com 15. É a estreia do Dorival Júnior nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele só dirigiu a seleção em amistosos, foram 2, e na Copa América, onde o Brasil foi eliminado. E o diferencial desta seleção, que vai realizar esses 2 jogos da data FIFA, para a seleção que disputou a Copa América, por exemplo, é que nós temos mais jogadores que atuam no Brasil e que, inclusive, podem ser titular. Isso faz com que o torcedor brasileiro se interesse mais pela seleção brasileira. Então, você vai ter aí o Arana, que pode ser titular na lateral esquerda, né? Você vai ter o Pedro, que pode ser titular no comando de ataque, e vai ser o Estevão, que pode ser o titular na ponta direita. Ou Estevão ou Luiz Henrique. No momento, estão falando mais no Estevão, né? Eu acho que o Gerson deve começar do banco de reservas. O Pedro vai ser ali brigando com o Endrick no comando de ataque, né? E o William, lateral direito, com certeza vai ser reserva do Danilo, que deve ser o titular, inclusive é o capitão da seleção brasileira. Mas eu sempre digo que a seleção brasileira, quando tem muitos jogadores de clubes aqui no Brasil, isso faz com que os torcedores desses clubes se interessem mais pelos jogos da seleção brasileira. Quando você convoca quase todos os jogadores que atuam fora do Brasil, o interesse é menor, porque o torcedor não vê jogador do seu time na seleção brasileira. Diferente desta convocação, você tem o William do Cruzeiro, você tem o Arana do Atlético Mineiro, você tem o Gerson e o Pedro do Flamengo, você tem o Estevão do Palmeiras, você tem o Luiz Henrique do Botafogo, né? E por aí vai. Isso mexe com o torcedor que quer ver o jogador do seu clube vestindo a camisa da seleção brasileira. E vamos torcer para que esses jogadores possam ir bem, né? Se tiverem oportunidade, que possam ir bem e possam, de repente, marcar terreno, porque a maioria dos jogadores da Europa estão voltando, né, de férias, não tiveram tempo ainda de atuar pelas suas equipes, então o Dorival preferiu dar uma olhada aqui para o cenário brasileiro e convocar alguns jogadores que atuam
em clubes brasileiros. E estão até merecendo. Eu esqueci também do Lucas Lima, né, do Lucas Moura, melhor dizendo, que é o atacante do São Paulo que foi convocado, já que o Savinho foi cortado, né, por questão de lesão. Então, são 7 jogadores que atuam em clubes aqui do futebol do Brasil. Então, o Brasil joga sexta-feira, lá em Curitiba, no Couto Pereira, contra a seleção do Equador, é briga direta na classificação. Depois viaja para jogar no Paraguai, na terça-feira, contra a seleção do Paraguai. Mas a preocupação é com relação ao Flamengo, né? Como que esses jogadores vão retornar para esse jogo do dia 12. Lembrando que depois do último jogo que o Flamengo perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, a comissão técnica e diretoria deram folga de 3 dias. Então, os jogadores só vão se apresentar amanhã, quarta-feira. Mas os jogadores que estão entregues ao departamento médico e os 3 que chegaram recentemente, caso do Alexandre, do Alcaraz e do Plata, esses jogadores estão trabalhando normalmente, porque eles precisam melhorar o condicionamento físico em relação aos que já estão na equipe, para que possam ter condições de jogar. Vale lembrar que o Alexandro, o Alcaraz e o Plata não vão poder jogar contra o Bahia, porque eles não foram inscritos antes, né? Chegaram até depois da primeira partida. Mas vão poder jogar contra o Vasco no domingo seguinte, com exceção do Alcaraz, que foi expulso contra o Corinthians, né? Uma pena, se envolveu naquela briga, parece que o sangue argentino ferveu, e ele entrou na briga, terminou sendo expulso, então vai ter que cumprir a suspensão automática, não vai poder jogar contra o Vasco nesse primeiro jogo da volta, dia 19, se não estou enganado, né? Deixa eu só confirmar aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Vasco, na verdade, dia 15, né? Dia 19 é o jogo da Libertadores contra o Peñarol. Então vai ser dia 15, o jogo vai ser domingo às 18h30 no Maracanã. O Alcaraz está fora desse jogo. Mas voltando aqui para o jogo da Copa do Brasil, o Flamengo está tentando fazer uma força-tarefa para ter a Arrascaeta, Gabigol e até o De La Cruz para esse jogo da volta. Talvez não esteja 100% o De La Cruz e até mesmo o Arrascaeta, mas de repente um podendo jogar um tempo cada, já vai dar uma qualificação melhor nesse time do Flamengo, que precisa, né? O time está faltando qualidade, está faltando criatividade, principalmente sem o Arrascaeta e sem o De La Cruz, a equipe sente muito. O Gerson eu tenho certeza que vai poder jogar, porque é um fominha, tem jogado todas as partidas do Flamengo nesta temporada, estando, né, sem problemas de lesão ou clínico. Então, não vai ter problema, só se ele se machucar nesses jogos aí da Seleção Brasileira, o que a gente espera que não aconteça. Chegando, vai para o jogo. O problema vai ser o Pedro, que está retornando de lesão, não jogou a partida toda contra o Corinthians, foi até preservado, né, para não forçar muito, de repente voltar a sentir a lesão. E o Eric Pulgar, como é que ele vai voltar desses 2 jogos do Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo. Se voltarem bem, se tiverem condições, eu acredito que começam jogando contra o Bahia, que é um jogo importante, não que os outros não sejam importantes, mas é porque vale classificação para as semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo joga pelo empate, mas não pode jogar pensando nisso. O time precisa melhorar, o Tite vai ter esses dias aí para trabalhar, mas só que não vai poder contar com todos os jogadores, né? Já não vai poder contar com o Eric Pulgar, com o Gerson, com o Pedro. O Gabigol deve também retornar nesse jogo contra o Bahia, é uma boa, é um jogador que estava até entrando em forma, fazendo melhores jogos, mas terminou se machucando, tendo a mesma lesão, e ficou parado esse tempo todo, vai ter que recomeçar mais uma vez, mas deve ficar à disposição do Tite no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. O Varela, eu acho que ele Varela, o Wesley, né? Não dá muito para escolher, ali a gente troca um pelo outro, está no mesmo nível. É claro que o Varela vem um pouquinho melhor, porque está em ritmo de jogo, mas o Wesley tem entrado bem também. A defesa, o Léo Pereira deve retornar, também está entregue ao departamento médico, tanto que não jogou contra o Corinthians. O Alexandre é o único lateral esquerdo que nós temos, vai ter que jogar contra o Bahia. E aí vem a questão do Eric Pulgar, Gerson, e aí Arrascaeta ou De La Cruz, né? Um dos dois tem que vir para esse jogo. E aí o Luiz Araújo, o Pedro ou Gabigol e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Eu acho que não vai fugir muito disso o time do Flamengo contra o Bahia, até porque os contratados não podem jogar.
Para o jogo contra o Vasco, apenas o Alcaraz não vai poder jogar, já vamos ter a estreia do Alexandre na lateral esquerda, até porque o Ayrton Lucas levou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar contra o Vasco. Então já vamos ter ali o Alexandre fazendo a sua estreia. E o Plata à disposição para jogar no ataque, pelo lado direito, que é onde ele joga, né? Vai brigar ali com o Luiz Araújo. Com certeza não deve iniciar esse jogo contra o Vasco, mas deve entrar no decorrer da partida. E contra o Peñarol, aí não, né? Já vamos ter todo mundo à disposição, com exceção, claro, do Michael, que continua entregue ao departamento médico. A previsão de volta é só para as semifinais, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores da América. Mas vamos ver, esse time precisa melhorar, o Tite precisa encontrar um caminho para o Flamengo jogar bem melhor do que vem apresentando. A torcida está com razão, o time está classificado, o time vence, continua em quarto no Brasileiro, mas a performance está deixando a desejar. O time tem condições de jogar melhor do que vem jogando, e é isso que vai ser, né, a grande busca do Tite nessa data FIFA, para ver se o time reencontra o caminho do bom futebol. Beleza, galera? Olha, no finalzinho do programa eu faço aquele pedido especial para você, dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal Carluto Júnior TV, é fácil, é gratuito, você não paga nada, basta clicar aí na palavra inscrever-se, você vai estar dando aquela força para o canal. Agora, se você quiser ajudar financeiramente, está aí o Pix na sua tela, 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece enormemente. Beleza? Um abraço, uma ótima quarta-feira a todos.